a gente encaminha para a Sul. Yes! Tá gravando. Então, vamos começar. Deu certo. Só avisar aqui. Então, tá bom. Vamos começar então, meninas? Muito boa noite, oficialmente agora, tá? Em nome de toda a comissão de comunicação, a gente dá as boas-vindas nessa noite de hoje. Esse é o nosso terceiro encontro, nossa terceira jornada. Então, acredito que todas que estão aqui hoje, imagino que a maioria já participou das outras jornadas no ano passado, a gente teve essa ideia, a gente pensou neste formatinho de jornada mesmo, logo depois do início da pandemia, porque muitas se viram aí nessa dificuldade em como fazer a transição do analógico para o digital, e a gente trouxe esse expertise. Então, fizemos a nossa primeira jornada bem no comecinho, foi em abril, depois fizemos uma segunda jornada no segundo semestre, também com base em uma pesquisa, foi enviada uma pesquisa a todas vocês, e aí foram detectados alguns aspectos, e a gente trabalhou esses aspectos. E agora, também, no primeiro semestre, a ideia é que a gente faça uma jornada por semestre. A gente está trazendo também essas dúvidas e esses insights que surgiram através da pesquisa que a gente aplicou há algumas semanas atrás. Então, gostaria de agradecer a presença de todas. Olá, Débora está aqui, que bom que você está com a gente. Lembrando que a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, se durante as falas vocês tiverem alguma pergunta ou alguma observação, coloquem no chat que a gente vai lendo à medida que vai apresentando. E no final a gente vai ter esse espaço mesmo para debate. Então, venham com as suas dúvidas, com as suas sugestões, com as suas ideias, inclusive para os nossos próximos encontros. Quem sabe a nossa quarta jornada a gente consegue fazer presencial, a gente vai ficar torcendo que todas nós estejamos aí vacinadas, né? Que nem a Cris, que obrigada por estar aqui conosco hoje, Cris. A gente sabe que não foi fácil, ela teve reação à vacina e guerreira está aqui com a gente. Então, obrigada por compartilhar. Obrigada, Ju. Tá? Então, a gente começa, gostaria de passar a palavra, então, para a Mai. Ela vai contar um pouquinho da pesquisa, ela que ajudou a montar essa pesquisa, então ela vai mostrar para a gente quais foram esses resultados e o que a gente está trazendo para vocês hoje. Boa noite, Mai. Boa noite, Ju. Boa noite, meninas. Vamos lá, então. Aquele forms que a gente fez, né, e mandou e pediu a participação de todas ali, tem um porquê, porque a gente queria entender quais caminhos direcionar essa nossa terceira jornada, entender quem já tinha participado e quais eram os interesses e os pontos, né, para a gente focar. Então, pode passar, Ju. Eu vou apresentar aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia de como que ficaram, né? Então, é legal a gente entender até de forma geral sobre os negócios. Então, como que está sendo, quem promove e quem não promove já o seu negócio, né? Com comunicação. Então, aqui a maioria não promove ainda, mas ficou ali quase empatado, né? Pode passar, Ju. Com relação... Ai, desculpa, a primeira pergunta era se já tinha participado, né? Se já tinha participado. Então, a maioria não participou, então é isso. Agora, a próxima pergunta é se promove ou não promove. Então, a maioria promove, sim, já o seu negócio. A grande maioria já promove. Pode passar, Ju. E aí, a gente queria entender quais eram esses canais, então, de comunicação, né? Porque existem muitas formas de se fazer esse trabalho. Então, o WhatsApp já é bastante utilizado, mídias sociais, anúncios, propaganda, revista, assessoria de imprensa, também tem muito parceria com digital influencers, e aí ali ainda tem algumas coisas mais específicas, né, de algumas outras áreas. Pode passar. E é interessante também a gente entender valores, né, porque uma coisa é a gente investir, mas quanto a gente investe de fato. Então, ali a gente tem de 0 a R$500 a maior fatia. Depois temos de R$1.000 a R$2.000, né? Aí, acima de R$2.000 e de R$500 a R$1.000 ficou praticamente empatado. E depois temos também coisas mais específicas, como permuta ou investimentos variáveis, né? Pode passar.
Outro ponto muito importante quando a gente fala em investimento é entender qual é o resultado que se espera a partir disso, né? Então, o que a gente identificou como respostas que mais apareceram foi a questão de aumento de vendas, né? E visibilidade de marca, tá? Entre muitas outras, mas muitos assuntos já relacionados a esses dois pontos. Então, isso direcionou bastante o conteúdo que as meninas vão apresentar aí na nossa jornada de hoje. Pode passar. Tem só mais uma pergunta antes ali, eu acho que pulou, com relação ao espaço físico também, né? Então, a gente sabe que muitas têm negócio, enfim, tem loja ou tem escritório, então a gente também queria entender se tinha algum tipo de vitrine do seu negócio, né? Então, também ficou bem variado. Isso dependendo aí do tipo de negócio, e eu me coloco à disposição para quem tiver dúvida. A gente sabe que a gente ainda, como a Ju colocou, ainda está num momento abre e fecha, um pouco instável, mas quem tiver dúvidas e quiser entender como melhorar a comunicação de marca no espaço, pode vir conversar comigo depois da jornada, tirar qualquer dúvida, eu deixo os meus contatos aí à disposição. Muito obrigada. Passo a palavra de novo, Ju. Obrigada, Mai. Então, lembrando que no final estamos aí disponíveis para conversar sobre esses assuntos todos ou algumas outras dúvidas que surgirem em relação à comunicação. E agora vamos com a Xará, a Ju Souza, e hoje ela vai falar sobre os novos modos de identificar o seu consumidor, as percepções que vão além do método das classes socioeconômicas. Boa noite, Ju. Boa noite, meninas, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento que eu tenho e que, por curiosidade, eu continuo investigando, até para o meu negócio, como para o negócio dos meus irmãos, do meu marido, orientação de observações que eu faço com os meus filhos também e com as nossas amigas do grupo BPW, né? Da nossa grande fraternidade. Eu faço isso com muito prazer. Muito obrigada. Eu quis trazer hoje para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho. Opa, peraí. Aí. Então, a Ju já falou aqui, né, do nosso tema. Aqui. Quando a gente abre um negócio, a primeira coisa, ou que a gente está esperando, né, um planejamento para a gente abrir um negócio, que a gente está sonhando com ele, ou até mesmo depois que a gente abre, a nossa mente, ela trabalha pela orientação de classe social. Isso é um método que foi muito utilizado ali na década de 90, no ápice ali do capitalismo, do empreendedorismo, com o incentivo que a gente teve aqui no Brasil, né, de crescimento econômico. E o que se dizia naquele momento? O que a gente ensinava na escola, né, na faculdade? A gente ensinava que, ao abrir um negócio, você deveria escolher qual é a classe social que você quer atingir. Qual é a classe social que você pretende oferecer esse produto ou serviço? E esse pensamento, ele continua ainda hoje. Veja que o tema dessa palestra, né, rápida, né, dessas orientações rápidas aqui que eu vou dar para vocês, ele surgiu a semana passada, quando eu estava assistindo um programa de empreendedorismo, no qual eu via equipes apresentando o seu projeto para 3 investidores, e a primeira pergunta que eles fizeram foi: qual é o tamanho do seu mercado? Eu me vi meio naquele lugar, né, porque é meio lugar comum perguntar isso. E aí a resposta natural é: a minha classe de consumidor é a classe A minha classe é a B, é a C. E ninguém nunca soube dizer o que é, por exemplo, a classe C. Ou o que foi, por exemplo, lá no início dos anos 2000, a nova classe média. O que é essa nova classe média, né? Como que se identifica essa classe média? Então, trouxe aqui alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, e ele pontua para a gente, se a gente for balizar apenas pela classe econômica, né, aonde que se enquadraria o teu cliente. Porém, veja bem,
eu não posso dizer que o meu cliente é de uma determinada classe, definir isso com certeza nos dias de hoje, porque a motivação nem sempre é financeira, nem sempre é pela condição econômica que ele vai adquirir produtos. Ele pode adquirir produtos que estão além da condição econômica dele, né? E a motivação de hoje, a definição de um público-alvo hoje, ou de um consumidor-alvo, como a gente diz, né? Eu vou até trazer um outro tema para vocês, que é a geração-alvo. Ela não está mais estimulada pela sua condição socioeconômica, e muito menos num planejamento a gente consegue definir hoje quem vai consumir o nosso produto. Então, naquele programa, a minha resposta seria: eu não sei. Eu responderia de uma outra maneira. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem também para o negócio de vocês, tá? Então, aonde eu vou me fundamentar? Olha só o que aconteceu ontem. Todo mundo viu isso, eu acho, né? Todo mundo viu isso. Olha a quantidade de dinheiro que a Coca-Cola perdeu ontem com um ato que durou menos de 2, 3 segundos, né, no patrocínio ali da Eurocopa, né? Veja, o que aconteceu nesse momento, né? Analisando como merchandise, a Coca-Cola foi lá e colocou suas garrafinhas em cima da mesa. Esse merchandise agressivo, né, de você colocar ali em cima da mesa, de ter uma visibilidade explosiva e tudo mais, ok? O problema é que as pessoas que faziam parte desse merchandise não faziam parte do consumidor do refrigerante que estava sendo colocado ali na mesa. E por essa falta de, vejam bem a palavra, de identificação com a marca, o jogador foi lá e retirou. Falou assim: eu não quero ver a minha marca pessoal, né? Eu vinculado a alguma coisa da qual eu não acredito. Então, eu vejo que agora a gente está estabelecendo o público-alvo, público consumidor ou geração consumidora pelas suas crenças, pelos seus valores, pelo seu modo de vida. Deixa eu passar aqui. Bem, como que funciona, então, né, essa ideia das gerações consumidoras? O mundo, a cultura, ela está em constante movimento. Então, o que era tendência há 5 anos atrás já não é mais agora. E por essa transformação é que a gente não pode mais focar no nosso plano de negócio, que também é algo fluido, que ele tem que se adaptar o tempo inteiro. Eu não posso mais dizer que o meu consumidor é classe AB, meu consumidor é classe A, o meu consumidor são só mulheres, são só homens. Então, essa estratificação a gente não faz mais. O que a gente faz? Como é que funciona? Como que eu identifico, então, quem eu gostaria que entrasse na minha loja, que consumisse o meu produto ou que fosse atrás do meu serviço? Pela sua missão. Sabe aquela missão, visão, valor, que a gente acha que é só para preencher tabela lá no plano de negócio? Pois é, veja, mudou, agora não é mais. Tá? Já faz tempo até que não é mais. Qual é a missão do seu negócio? Foca ali, né? O que teu produto ou serviço promete entregar? Primeiro que você vai ter que fazer uma avaliação, ele entrega mesmo isso? Tá? E essa avaliação, ela tem que passar por vários pontos, né, de análise que você deve fazer, que vai desde a sua forma gráfica, será que a sua marca está precisando de uma revitalização, né, até o seu ponto de vendas ou o modo como você apresenta o seu serviço, né, aquela prospecção que você faz com um PDF mostrando qual é o serviço que você tá ali para servir, para você propor, ele também tem que ter uma cara de acordo com o seu propósito, com a sua missão, tudo tem que estar ligado. Então, qual é a tua razão de existir? Né? A tua razão de existir não pode ser mais vender açúcar para a classe AB.
Por quê? Porque a tua embalagem é bonitinha. Não. O que teu produto promete lá dentro? E não pode ser uma promessa falsa. Você não pode mais, com tanta informação que a gente tem hoje, prometer que teu açúcar é o mais saudável do mundo, porque a pessoa vai ler o rótulo e ela vai ver se ele é mesmo. Ela tem que... Opa, a Raquel tá meio triste ali. Pronto, Raquel. Então, assim, pessoal, primeira mega tendência que eu gostaria de conversar com vocês, né? A questão do consumo compartilhado. Lá no início da década dos anos 2000, a gente viu que o consumo compartilhado era uma tendência. Hoje ele é uma realidade, tá? O que eu posso propor? Formas de troca. Eu grifei ali aquilo que eu acho que de todo desses itens que ele coloca para explicar o que é o consumo compartilhado, que a gente acha que sabe, né? Tem umas outras coisas que com a pandemia a gente viu surgir, né? Já estava lá latente, né? Mas viu isso explodir. Por exemplo, novas formas de troca. Olha que interessante esse lugar que é um workplace, né? Como é que a gente fala? É um escritório de compartilhamento? Isso. Coworking, né? Você troca ali 10 horas da sala de reunião que eu tenho por 2 quilos de alimento. Então, além de ser um espaço que eu preciso usar, que é colaborativo, que tem tudo aquilo que a gente já sabe, nesse momento, como que eu posso integrar a minha marca a esse consumo compartilhado que está tão na cabeça das pessoas, né? E aqui também tem uma questão da experimentação lúdica que eu posso compartilhar pelas redes digitais, como os jogos. A gente vê hoje uma coisa que eu fico muito feliz de ver desse consumo compartilhado o Minecraft, que foi foco da minha tese. Hoje ele está sendo usado na educação e eu estudei ele lá em 2004, né? Em 2004 na Dinamarca já se usava e eu vejo hoje os meus sobrinhos eles brincando de Minecraft na sala de aula. Então isso é muito legal, porque apesar de não ter o contato físico, eles estão presentes em comunidade. Olha que legal isso na tela, né? Então, aqui a gente tem que pensar como que a minha marca pode fazer parte desse consumo compartilhado. Você não precisa necessariamente oferecer o seu serviço, mas você pode integrar o seu serviço a essa ideia de consumo compartilhado. E aí você vai começar a achar uma razão de existir da geração atual, tá? Da geração consumidora atual. E é por aí que você deve definir o seu público. Você quer atrair esse público que compartilha suas experiências, seja na rede, seja nos meios digitais, seja pelas trocas solidárias, né, pelos espaços colaborativos. Aí eu coloquei aqui uma foto de um chefe de cozinha que também durante a pandemia, a gente já via isso como tendência, os restaurantes fecharam, e o restaurante no qual ele atuava também fechou, então ele resolveu receber um grupo pequeno de pessoas na sua casa para oferecer um jantar. Então, isso são cozinhas, que a gente pode dizer caseiras, né, domésticas, com serviço gourmet. Então, ele também adaptou o espaço de convivência dele para um espaço colaborativo. Isso são trocas compartilhadas. Então, isso cada vez mais vai ter crescimento e é uma dica aí para você definir o seu mercado consumidor também. Bem, vamos lá. Olha só, consumo transitivo. Meu Deus, né? A infantilização do adulto e a adultificação da infância. Então, o que a gente chama de consumo transitivo? Quem é esse público? O transitivo, objetos transicionais, são aqueles que vão nos livrando da infância, quando a gente é pequenininho, né? Então, tem a fraldinha, a chupeta, o brinquedo, o cheirinho, o paninho.
Só que no mundo que a gente vive hoje, a gente retorna a esses objetos de prazer com aquilo que nos afeta, né, de uma forma muito intensa. Então eu trouxe para vocês aqui o Star Wars, que é uma marca, é uma franquia que existe há 10.000 anos, eu acho, né? Mesmo antes da gente existir, eles já existiam. E as gerações, elas vão trocando experiências, porque a marca vai se renovando com novos filmes, com novas séries e com extensões dessas séries e também com seus objetos transicionais, que são esses objetos de consumo. E aí eu sempre falei que o ciclo de venda de produtos transicionais vai atingir aquele público que vai ao cinema, do cinema ele vai para o McDonald's comprar os brinquedos do cinema, do McDonald's ele vai para a loja de brinquedo, então você cria uma cadeia, né? E esse objeto ele vira um objeto de estimação, né? Um serviço que pode ter uma experiência geracional. Você pode advogar o seu serviço a partir de alguém mais velho que já teve aquele serviço, né? Que já experimentou aquele serviço, tá? Bem, Ju, nós estamos aqui já encaminhando. Eu sei que tem vários eu slides, mas vou acho que temos passar mais até 5 rápido. minutos. Tá. Obrigada, Ju. Eu falei que eu ia ultrapassar o tempo mais rápido. Consumo como memória vital, né? Quem nunca fez agenda? Né? Quem tem aí próximo da minha idade fazia agenda, né? Isso voltou. Numa das palestras que eu fiz com vocês, eu falei, eu acredito no retorno daquilo que não é digital. Por quê? Porque vai vir uma poesia com tudo isso, vai vir uma memória com tudo isso. Olha as marmitas. Minha filha estuda hoje num colégio, bambambam, não sei o quê, tal. Aí eu fui conhecer o restaurante, dividido em 2 áreas. Uma tem lá o buffet, que ele se serve e tal, e o outro lado, cheio de micro-ondas. Pergunta se ela quer comprar comida na escola. Não quer. Falei, como assim? Na minha época a gente tinha vergonha, né? Ah, vai comprar comida, tal. Não, vai levar marmita de casa. Hoje é chique levar marmita de casa, tá? Passando, olha só, consumo arquetípico. Olha que legal isso aqui. Eu trouxe até hoje eu estava olhando e falei, vou levar isso aqui para mostrar para a Sueli, né? Olha que legal isso aqui, pessoal. A questão étnica de você ser fiel à sua raiz. Quantas pessoas estão hoje buscando essa transição de mostrar quem é de verdade, de buscar suas origens, não de fazer aqueles mapas assim do brasão da família, não é só isso, mas é de trazer essas questões culturais que são únicas, únicas pela sua experiência artesanal, tirando o foco do industrial, daquilo que é repetido, daquilo que é único mesmo para a sua casa, seja em objetos ou seja em si mesmo. A gente teve ali no Big Brother a participação de alguns integrantes que traziam isso nas suas vestimentas, que faziam questão de mostrar isso, né? Ó, falei que eu vou rápido. Opa, passei? Aqui. Outra tendência, peraí que está sumindo aqui. Outra tendência. O que é esse consumo, né? Que eu nem sei falar direito essa palavra aqui. Fala aí, Ju, para mim. Consumo o quê? Decontractive? Mais ou Algo menos isso. assim? É uma coisa de descompressão, né? É para você veja como as pessoas, como que o nosso consumidor hoje busca momentos de descompressão. Não é lazer, pessoal, não é lazer. Ele inclui isso na rotina. Ele não vai esperar mais as férias. Então, como que eu posso trazer a minha marca ou serviço para promover esse momento? Que é um momento de descompressão, que ele não está trabalhando, que ele não está cuidando de nada, ele está cuidando de si. E não é só na yoga, né? Não é só no andar de bicicleta, mas é também, não tenho possibilidade de fazer nada disso. Qual é a marca que vai me acompanhar nesse momento de descompressão, né? E, por fim, o consumo de
ocasião, né? O que é esse consumo de ocasião? É aproveitar as oportunidades que a gente encontra nessa fluidez que a gente tem, né, desse consumidor hoje. Eu não posso definir que o meu consumidor hoje é aquele que frequenta o shopping ou que está trabalhando ali só no coworking. E se ele for morar numa casinha de sapê, qual vai ser a necessidade dele, né? Então, a gente tem hoje um consumidor que é muito híbrido, que oscila muito em diferentes classes socioeconômicas e que muitas vezes ele não tem condição de ter aquele objeto, mas vira o seu objeto transicional de desejo. Aquele objeto ou aquele serviço é o seu momento de descompressão, ou ele está buscando a sua etnia, ou ele está buscando ali a remodelação dos seus comportamentos, mas principalmente a sua paixão, a sua experiência. Acho que é isso, Ju. Depois eu continuo ali no nosso bate-papo, porque eu fiz questão de trazer muitas coisas escritas aqui no slide, para que depois vocês pudessem ler com calma, tá bom? Obrigada, Ju. Lembrando que esse material todo a gente vai disponibilizar para todas as participantes. Então, a Su, depois que acabar a nossa apresentação, ela encaminha para vocês. Vocês vão ter acesso, então, a todo este material. Bom, meninas, eu agora queria falar um pouquinho sobre. Vocês sabem que eu estou trabalhando já com neurocomunicação. E dentro da neurocomunicação tem uma cadeira, digamos assim, que a gente estuda neuromarketing. Então, o neuromarketing, ele é o estudo do nosso cérebro aplicado ao marketing. Então, não é a minha especialidade, mas eu fiquei bem interessada nesse aspecto especificamente, porque tem a ver com a nossa mente. E se tem a ver com a nossa mente, é algo que a gente pode controlar e a gente pode usar a nosso favor. Então, por gentileza, Ju, pode passar para mim, por favor. E o título dele seria Necessidade, Desejo, e eu até brinco aqui para quem tenha mais ou menos a mesma idade, aquela música do Titãs, Desejo, Necessidade, Vontade. E o que é hoje o nosso desejo? O que é necessidade? O que é vontade e motivação? Então, esse seria, a princípio, esse guarda-chuva do que a gente vai falar rapidamente aqui, porque mudou completamente. Se a gente for parar para pensar, nesse último ano e meses, que eu não estou nem contando quantos meses que a gente está nesse novo formato, as nossas necessidades mudaram completamente. Quem aqui comprou sapato, gente, no último ano e meses? Olha aqui as cabeças assim. Eu comprei uma semana antes de entrar a pandemia e tá lá. Usei uma vez, para não dizer que não usei, eu usei uma vez um sapato de salto, né? Pensei, vou apresentar evento, o sapato tá lá. Até apresentei uma vez dentro de estúdio. Então, as nossas necessidades mudaram e o nosso desejo também. Então, hoje a gente está buscando muito mais um desejo de ter uma vida mais simples, de volta às raízes. Olha nosso exemplo da nossa colega Ju, que foi aqui para o mato, não é, Ju? Então, trazendo esse desejo de uma outra forma. Pode passar, por gentileza, Ju. Então, isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava estudando, que é o seguinte, é o termo chamado carência. A gente acaba usando de uma forma mais pejorativa carência, a gente não gosta de se sentir carente. Mas carência, na verdade, é uma deficiência de algo não consciente, a gente não se dá conta. É difícil a gente definir carência. Claro que a gente tem agora aquela carência de abraço, uma carência afetiva de estar junto de quem a gente ama, mas nem sempre é algo nítido, é algo que a gente consegue perceber. Então, é algo não consciente. E se ele não é consciente, a gente tem como trabalhar no nosso inconsciente. E olha que interessante essa afirmação. As necessidades têm como base a carência, tá? Então, a gente vai construir as nossas necessidades de acordo com aquele pedacinho que nos falta. Pode passar, Ju, por favor. E a gente tem aqui algumas necessidades que são primárias, aquelas básicas de se alimentar, a gente tem necessidade de se abrigar num dia frio como o de hoje, que a gente precisa para a nossa sobrevivência. As necessidades secundárias, elas têm a ver mais com a relação com o nosso bem-estar e tem muito a ver com a nossa condição social.
São elas que regem também o nosso lado emocional, as nossas necessidades mais puras e emocionais do nosso ser. E é aí que a gente vai trabalhar na nossa comunicação, trabalhar no marketing e na comunicação. Porque as primárias, elas vão ser supridas. A gente vai comer, a gente vai se abrigar, a partir do momento que a gente tenha condições financeiras para isso. Mas essas secundárias, a gente pode escolher ou não atendê-las. E aí é que está o pulo do gato. Como fazer com que essas necessidades, elas virem algo que seja necessário para nós, literalmente. E tem as necessidades funcionais, que é para uso de produto ou serviço, e as simbólicas, que muito tinha a ver na dimensão social, naquele século passado, como a gente brincou, antes de começar a pandemia, onde a gente tinha o tal do status, era a marca que algumas pessoas gostavam de ostentar, para mostrar um padrão de vida. Mas hoje a gente sabe que isso mudou. Hoje tem muito mais a ver com o nosso emocional e a maneira como a gente enxerga o mundo, o nosso psicológico, o que nos move. Inclusive, eu quero fazer um convite aqui, um parênteses. Eu não sei se algumas eu sei que já ouviram o Medusa, que era aquele podcast que agora ele está encostadinho, mas ele vai voltar a todas, se Deus quiser, no segundo semestre. E a gente fez um episódio com a Célia Lindsay, que é a nossa parceira aqui, e ela falou exatamente sobre isso, as novas necessidades, os novos desejos dos consumidores. Gente, foi uma aula incrível. Então, eu convido a todas para voltarem lá, depois eu posso até colocar lá para a gente reviver aí esse momento, e eu aconselho muito esse papo que a Célia trouxe, que foi incrível. Pode mudar, Ju, por favor. Então, até peço perdão, porque esse slide, essa parte de cima, veio do meu mestrado, que ele é em espanhol, então está em espanhol, carências. Não está aqui com erro de digitação, tá? É em espanhol mesmo. Então, as nossas carências geram necessidades, motivação e acaba no desejo. E olha que frase legal, que frase de impacto. O desejo é o canalizador consciente de carências inconscientes. É uma sopa de letrinha, mas faz sentido se a gente começar a analisar e colocar para nós mesmos. De que forma a gente deseja algo? Quais são essas carências inconscientes não atendidas? Às vezes aquele chocolate lá na madrugada, lá de noite, será que ela é uma carência inconsciente que a gente precisa, sabe, de uma certa forma suprir? Então, quando a gente consegue observar nos nossos comportamentos quais são essas carências inconscientes, e a gente daí, claro, pensando em vender, pensando em ofertar produtos e serviços para a sua audiência, a gente tem que imaginar como que essas pessoas estão trabalhando essas carências. Pode passar, Ju, por favor. E eu gosto muito dessa, adorei essa imagem aqui, a necessidade e o desejo. Aí faz bastante sentido. A necessidade, ela é estável, ela é limitada, ela é biológica. E o desejo, mutável, ele muda. A gente pode ter vários tipos de desejos. Se a gente está em TPM, então o nosso desejo, ele muda a toque de caixa, nós mulheres, não é? A gente está desejando várias coisas ao mesmo tempo, desejos por segundo. É mutável, é múltiplo, a gente pode ter vários desejos ao mesmo tempo, e ele tem um caráter social, e eu colocaria também emocional, tá? Então, esse seria essa diferença básica entre a necessidade e o desejo. Pode passar, Ju. E olha que interessante, a comunicação ela não gera necessidade, mas ela ativa desejo. E aí é que é o pulo do gato. Aqui é que a gente tem que usar a nossa disposição, os elementos da comunicação e do marketing, porque a gente pode sim, sabe, criar este desejo. A necessidade, a pessoa vai precisar tomar água para poder se hidratar, vide Cristiano Ronaldo, a necessidade, acho que a Ju trouxe aquele exemplo que foi super pontual, então é a necessidade de hidratar. Sem hidratação, a gente não sobrevive um dia. Mas o desejo de você ser mais saudável, o desejo de você se alimentar bem, tudo isso a gente pode ativar. Pode passar, Ju. Aqui outra situação que, estudando o seu produto e o seu serviço, a gente pode criar este desejo e esta motivação, é mostrar qual que é o estado ideal. Isso a publicidade faz
maravilhosamente. Então, mostra aquele cenário ideal, mostra aquela pessoa saudável, mostra o estado ideal e mina o estado atual. Então, coloca para baixo como você está hoje, ou como está o seu entorno, como está o seu serviço. E vai lembrando isso o tempo todo. Olha, você não está bem, você pode melhorar. Então, isso até quando a gente vai começar a fazer algum exercício físico, vai mudar a nossa dieta, não é bem isso, assim, puxa, mas você não está no seu melhor estado. Lembre disso, você pode melhorar. E vai colocando aquele ideal. Quem nunca, aliás, colocou uma foto de biquíni na porta da geladeira para se ver ali, para mostrar o estado ideal, minando o estado atual e lembrando cada vez que for abrir a geladeira. Isso gera uma motivação para que você continue na sua dieta, um desejo de estar naquela forma ideal e uma ação, seja ela trocar algo mais calórico por algo menos calórico, fazer exercícios físicos, enfim. Pode mudar, Ju. E qual que é o ponto-chave? Então, descobrir as necessidades do seu público, com quem que você está falando, quem é o público que você lida para gerar esta ação, tá? Trazer para o consciente este desejo inconsciente. Existe uma sigla chamada AIDA, a Ju até pode, né, conhece bastante sobre isso, que é gerar atenção, o interesse, o desejo e a ação. Eu tenho certeza que a nossa colega, a Ana, depois ela vai falar sobre isso nas redes sociais. A rede social faz isso. Então, a gente vai lá, chama a atenção das pessoas, gera o interesse, puxa, o que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está me ofertando, que tipo de produto ou serviço. Opa, fiquei interessada, vou atrás. Aí a ação é aquela call to action, aquela que a gente sempre fala para vocês fazerem no final de cada gravação e tal. Qual é a ação que você quer que o seu público execute? Pode passar, Ju, por favor? E aqui eu queria trazer um insight muito rápido, mas eu acho incrível, que é o marketing sensorial, que é uma ferramenta muito utilizada no neuromarketing e que a gente pode e deve usar. Eu quero, a nossa querida Alison não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu gostaria de lembrar, quem compra da Alison sente aquele cheirinho das peças dela, é maravilhoso. Olha aí, ó, a gente está trabalhando o nosso olfato. Cada vez que a gente compra uma peça dela, é deliciosa, uma sensação de bem-estar. Pode passar, Ju. Trouxe alguns exemplos. Então, aqui, o que é a Apple? É puro design. A caixa, enfim, todo ele é design. Então, a gente está aguçando o quê? A nossa visão. É um sentido muito forte. A Apple trabalha, claro, ela oferece vários outros benefícios, digamos assim, agregados, mas quem gosta de design, você vai perguntar para qualquer designer, eles são apaixonados, principalmente lá no início, onde a gente tinha tijolões das outras marcas e veio aquele design maravilhoso. Tá? A Mai e a Ju que não vão negar aqui. Pode passar, Ju. O olfato. Quem nunca passou pelo aeroporto? Ai, meu Deus, que vontade de comer. Os caras são, né, experts. Você tem vontade de comprar, você não resiste, você compra. E até é gostoso, mas o cheiro é mais gostoso do que o gosto. Tá? Então, eles fazem muito bem, eles fazem o spray, tem todo um processo ali. O olfato, lembrei também da nossa querida Alison com a Liz. Pode passar, Ju? A audição. A Lacoste é um dos exemplos que fazem playlists de músicas. Então, eles estudam especificamente qual é o tipo, qual é o público, o tipo de música que as pessoas que frequentam a loja gostam e colocam para se sentir à vontade, se sentir cômoda. Ontem, em reunião, a gente estava falando também de uma outra loja daqui de Curitiba que faz chás e manda para os clientes uma playlist com músicas aconchegantes, por exemplo, agora para o inverno. Então, assim, são sacadas fora da caixa. Como é que a gente consegue pensar fora da caixa e trabalhar esse marketing, sabe, dos 5 sentidos? Então, de que forma você pode trabalhar a sua marca, o seu negócio, usando essa experiência de neuromarketing? Meninas, é isso. Eu não quero tomar muito mais do tempo. Estou à disposição no final. Tenho várias ideias, assim, é um assunto que eu estou apaixonada, então estou estudando. Se vocês quiserem mesmo offline, em outros momentos, me procurar, a gente pode bater um papo sobre isso. Obrigada, Ju! Maravilha!
Agora sim, vou passar então a palavra para a nossa querida Ana Naldoni, e ela vai falar agora sobre as redes sociais. Então, como que a gente gera impacto, como que a gente consegue aí buscar rentabilizar nas redes. Ana, é contigo. Boa noite, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Primeiro ano que eu participo da jornada, ano passado participei só como ouvinte e hoje estou apresentando, então é uma honra para mim estar aqui com vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre a presença nas redes sociais e como rentabilizar nas redes sociais. Das meninas que fizeram a pesquisa, né, nós escolhemos 3 só para dar uma analisada ali. Eu dei uma analisada no Instagram ali, que é mais o meu forte, para a gente dar exemplos, né, daquilo que eu estou falando. Então, foi escolhido o Estúdio Beauty, a Regale Per La Casa e o Triamite, tá? Então, vou dar só um exemplo de cada ali, só para a gente, para que eu possa exemplificar o que eu estou falando. Então, aqui, por que utilizar as redes sociais para comunicar o produto e alavancar as vendas? Então, 1 milhão de pessoas no mundo utilizam... 1 bilhão de pessoas no mundo utilizam as redes sociais diariamente, então é muita gente. São recursos, a grande maioria, de graça, e que você tem que explorar para que o seu negócio, né, para que você consiga alavancar essas vendas. Lembrando que as redes sociais não é o único recurso que você consegue alavancar suas vendas e que tem, né, uma visibilidade também. Então, isso é só um exemplo que a gente está fazendo. Os brasileiros são a segunda maior população a passar mais tempo na internet. Então, a internet vem sendo um recurso muito grande para você fidelizar clientes, tá? Então, tanto as redes sociais, que eu vou citar aqui, como outras redes sociais, eu peguei o exemplo de 5 redes sociais ali. Então, tem sido maneiras de você fidelizar os seus clientes. E a pandemia, né? Então, a gente viu que o perfil do consumidor mudou, e mesmo voltando às lojas físicas, o consumidor ainda continua fazendo compras, então ele se acostumou a fazer a compra pela internet. Então, ali eu só peguei um gráfico para mostrar para vocês como subiu o consumo pela internet. Então, tudo que está ali em laranja são os, ali, por exemplo, primeiro, pedidos de refeições em sites ou aplicativos. Então, ali cresceu muito, né? E eu acho que os restaurantes tiveram que se refazer, principalmente em relação a isso. A gente vê... Vou citar ali para frente o Triamite, mas, por exemplo, um restaurante que é muito aqui de Curitiba, né, muito popular aqui em Curitiba, que teve que se refazer, foi o Madalosso, né? Então a gente sabe que eles tiveram que, ou eles ficavam fechados e perdiam, ou eles tiveram que se refazer. Então, foi um dos exemplos. E outros ali também, né? Serviço de filmes e séries aumentou. Ou seja, houve um aumento muito grande dos consumidores para serviço pela internet. Pode mudar, Ju. Então, ali eu trouxe algumas dicas para melhorar as vendas utilizando as redes sociais. E eu trouxe algumas redes sociais, a gente sabe que são inúmeras, mas aqui eu trouxe algumas, né, para dar um exemplo. O primeiro é o Instagram. O Instagram, ele é uma rede muito visual, então é necessário você ter fotos boas do seu serviço, do seu negócio. E assim, as pessoas do Instagram, elas querem saber do cotidiano, o que você faz na sua empresa. Então, mostrar o cotidiano da sua empresa no Instagram. Até coloquei um vídeo aqui, eu vou, acho que, compartilhar, né, Ju? O vídeo aqui que eu vi no Instagram do Estúdio Beauty, para mostrar para vocês que interessante. Já deixei aqui no ponto. Deixa eu só diminuir aqui.
Lembrando, meninas, que a gente vai encaminhar, então, todas as apresentações para vocês. Então, é interessante este material, não só para quem está assistindo, mas para todas as nossas associadas. Então, espero que seja de valia para todas. Então, eu coloquei aqui para vocês verem que interessante e como chama a atenção. Vou colocar só um pedaço do vídeo do Estúdio Beauty, que mostra a rotina deles. Ana, não sei se tem som aí para você, para nós não está saindo som. Não tem som? Para nós não saiu o som. Mas acho que é só trilha, não é? Mas é pouca coisa, mas é mais a imagem que eu quero mostrar para vocês realmente o que é feito no Estúdio Beauty. Então, aqui, desde o início, né? Tudo mostrado ali. Então, só passei um pedacinho ali para mostrar para vocês. Mas é interessante para vocês verem como as pessoas que estão no Instagram, elas gostam de ver isso, elas gostam de ver o cotidiano da sua empresa. Então, achei muito interessante esse vídeo, principalmente ali a questão das medidas de segurança do Estúdio Beauty, que a Sueli colocou nesse vídeo aqui. A segunda rede social que eu coloquei ali foi o YouTube. O YouTube é uma das redes que mais é acessada, mas é interessante principalmente você ver se faz... Acho que... voltou aqui. Se é interessante para sua... Voltando ainda mais um, Ju. Mais um. Se é interessante para sua empresa. Então, você consegue... utilizar vários tipos de vídeo, mostrar alguma coisa que você quer, mostrar uma receita, por exemplo. Então, tudo isso é legal você colocar no YouTube. E é uma rede, uma das mais acessadas. Agora, na pandemia, inclusive, muitas pessoas deixaram de assinar net, Claro, tudo isso, para assistir vídeo no YouTube. Então, cresceu muito a visualização no YouTube. O Facebook, apesar de a gente achar e muitas pessoas falarem que ele está morrendo, ele também é uma rede que é bem acessada e pelas empresas ele é um dos mais utilizados. O Facebook é muito importante e muitas empresas deixam ele de lado, né? Então acabam esquecendo do Facebook. O WhatsApp, ele não é uma rede social, mas eu achei muito interessante colocar ele aqui, porque através das redes sociais você consegue englobar o WhatsApp ali e você consegue ter um atendimento personalizado do seu cliente. Você consegue chamar através das redes sociais ele para o WhatsApp e consegue atender de maneira personalizada. E ali o Twitter, eu coloquei o Twitter, apesar de ser uma rede que ela está em baixa, ela está caindo, se faz parte, né, de jornalísticos, né, textos jornalísticos, o seu perfil de empresa, né, é interessante sim você utilizar o Twitter. E eu coloquei ali até o uso de influenciadores, eu coloquei muito, muito importante isso para as pessoas, que é o meu ramo, né, mas para as pessoas que trabalham com o Instagram, sempre procurar influenciadores que tenham a ver com a sua marca, sempre. Não adianta a Ana, lá da Regale per la Casa, eu acho muito legal, ela tem parceria com um influenciador que ele gosta muito de cozinhar. Então, faz sentido para ela ter esse influenciador, porque se fosse um influenciador que não gostasse de cozinhar, não conhecesse nada de panela, não conhecesse nada de casa, não tem nexo nenhum você contratar um influenciador. E eu coloquei ali duas frases que são bem importantes. O número de seguidores não quer dizer o número de clientes, então, muitas vezes o influenciador, ele tem poucos seguidores, mas ele tem muito engajamento e vai gerar muito mais cliente para você. E o número de curtidas e comentários não quer dizer o número de vendas. Isso é muito importante quando você vai procurar um influenciador para divulgar a sua marca. Pode passar, Ju. Mais um, esse era o do vídeo.
Aqui eu coloquei a comunicação de qualidade. Eu peguei um exemplo ali da Regalie per la Casa, foi um dos últimos, mas o Instagram assim, da Regalie, assim, ela utiliza muito tudo isso que eu estou falando, eu acho muito interessante. Todos, na verdade, os 3 que eu analisei, assim, foi bem legal. Porque, assim, você tem que comunicar, não adianta você só colocar venda, 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 e não comunicar, dar um a mais para o seu cliente. A Ju faz isso, né, muito bem também com a Sal Divino, então ela passa lá as receitas, né, ela não só mostra, ó, eu tenho esse produto, compre esse produto, não, ela mostra a receita, ela faz isso perfeitamente. E a Ana aqui na Regalie per la Casa, eu peguei a última ali, ó, aonde ela colocou o copo que ela vende lá na loja, mas ela colocou ali, ó, caipirinha perfeita, onde ela ensina você a fazer ali do ladinho a caipirinha perfeita. Então, todas as coisas que ela utiliza na receita também são utilizadas, também tem venda lá. Mas era muito superficial se ela colocasse lá o copo, a colher lá, a venda, o canudo, do que ela chamar ali a atenção, colocar um conteúdo mostrando aquele produto. Pode passar, Ju. E aqui os canais de venda, né? Não é porque você tem uma loja online ou um site, um e-commerce que você vai vender mais. Mas se o teu produto ou o teu negócio, você acha interessante colocar isso, é uma maneira a mais, um plus a mais para você vender. Aqui a gente, né, falou ali já no começo, eu coloquei o Triamite, que eles estão no iFood. Então, assim, quem trabalha com a questão da alimentação, eu acho que teve realmente que se adaptar nesse momento, ou o iFood, o James, o Uber Eats. Então, foi um canal de venda a mais. Então, quando a gente fala dessa dica de canais de venda, eu acho que é bem legal analisar se o seu negócio tem esse perfil de colocar num e-commerce ou num site, analisar se o teu produto tem esse perfil e se o teu público tem esse perfil também para estar acessando. Pode passar, Ju. Aqui eu coloquei umas coisas que podem ajudar, né, na questão da gestão. Então, existem aplicativos que você consegue não somente agendar as publicações no seu Instagram, no seu Facebook, independente da rede social. Mas também você consegue ver o engajamento, se está tendo engajamento, você consegue ver como que está sendo, né, todo esse trâmite dentro das redes sociais. Então, eu acho bem legal. Existem alguns que são pagos, eu uso mais o MLabs ali, eu acho bem bacana ele, é o que eu mais uso para mim e para os meus clientes, mas existem outros, né? Ali eu coloquei o Buffer, o Cipher, o Smoking, o HotSuite, que são alguns exemplos que você consegue fazer a gestão, né, de todas as suas redes sociais. E ali o último eu coloquei para você sempre analisar o público-alvo. Então, a Ju colocou lá no início, né, o público, o consumidor, então sempre analise. Não adianta você ir lá para uma rede social como o TikTok, que é uma rede social que vai ter mais adolescentes, mais jovens, se o seu público é um público mais velho e não está no TikTok. Não adianta você ir lá e fazer uma dancinha no TikTok para chamar o teu cliente, mas seu público não está lá. Então, é muito interessante você analisar o seu público, o que esse público consome. O meu público gosta de ler, o meu público gosta de viajar. Então, sempre analisar esse seu público-alvo para, então, entrar nessas redes sociais, conhecer bem essas redes sociais, de que maneira você consegue atingir o teu cliente, para, então, você poder alavancar as suas vendas com tudo isso. E eu acho que é isso, meninas. Qualquer dúvida, me coloco à disposição também de vocês. Podem me chamar ali no bate-papo, né? Ali, que a gente vai falar. Ou então me mandar mensagem, fico totalmente aberta. Obrigada, Ju. Obrigada por passar os slides ali. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito bom o conteúdo. E seguimos agora com a nossa super Carol Faraco, que vai falar como vender no digital, ferramentas e oportunidades para vender online.
Então, todo mundo com caneta na mão, que as dicas da Carol também são sempre muito quentes. Com você, Carol. Obrigada, Ju. Bom, a ideia aqui é também dar algumas dicas de como vender no digital, complementando já o que as Jus e a Ana falaram, né? Então, Ju Souza, se puder, para o próximo. Então, a primeira dica é sobre site, né? Aliás, desculpe porque voltou, né, Ju? Existem várias ferramentas para ajudar a venda online. A gente tem websites, a gente tem marketplaces, que são aqueles shoppings, vamos dizer assim, shoppings virtuais, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Temos as redes sociais, que a Ana já falou. Hoje tem venda por WhatsApp e também tem vendas por e-mail e outros canais, né, que hoje, infelizmente, com o tempo curto, eu não vou explicar. Ju, vamos falar de sites, então, por favor. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte, nem todo mundo precisa ter site, né? Se você não tem uma estratégia para gerar tráfego para o teu site, muitas vezes não tem necessidade de ter o site, né? Eu já fiz outras apresentações para vocês, onde eu falei, por exemplo, do Google Meu Negócio, que funciona super bem, né? Para quem não quer investir num site, não é o momento de investir no site. Mas, enfim, para aquelas que querem investir em site, importante é registrar o domínio, né? Então, lá no registro.br, você registra o domínio que você quer, se esse domínio estiver disponível, né? A um custo bem módico, você pode renovar isso anualmente ou fazer pacotes de 3, 5 anos, né? Importante também fazer uma boa hospedagem com certificado de segurança SSL, tá? Hoje em dia, o Google, por exemplo, ele avisa para o usuário aqueles sites que não têm certificado, avisa que tem risco, né? Avalie também opções de frete, de envio, se você for fazer um e-commerce, né? E tenha várias opções de pagamento disponível no seu site também, se você for trabalhar com essa questão de e-commerce. Próximo, Ju. Aqui algumas opções de plataformas, tá? O Wix é super conhecido mundialmente, é uma plataforma relativamente simples, você consegue montar o seu site sozinho. A Ju Souza usava, se não me engano, no início lá do Sal Divino. Então é bem fácil. Claro que essas opções todas têm prós e contras, né? Mas o Wix é uma boa opção, sim. E ele também tem a opção de e-commerce, como também tem a opção de site institucional. Então, para aquelas profissionais autônomas, advogadas, médicas, que não trabalham com e-commerce, mas precisam divulgar, de repente, seus tratamentos, seus serviços, é possível também trabalhar com esse site do Wix, como também dá para fazer no WordPress. Então, o WordPress hoje é a plataforma mais usada no mundo, é uma plataforma que o Google, inclusive, trabalha bem, é bem amigável para os algoritmos do Google, desde que bem programado, né? São plataformas onde essa plataforma você escolhe temas e que se adequam ao teu objetivo principal como negócio. Dentro do WordPress, você tem a opção de plugar, que a gente fala, uma API, que chama WooCommerce, e aí você transforma o teu site num e-commerce, e essa plataforma te possibilita trabalhar com frete, com envio, com CEP, com categorização de produtos, N coisas, tá? A VerduraNet é um cliente da WSI, da empresa que eu represento, e a gente faz um mês que lançamos o site deles, verduranet.com, que nasce a plataforma WooCommerce, tá? Para quem tiver curiosidade de ver como funciona. O Kite também é uma outra plataforma para utilizar para e-commerce. Ela é barata, é a partir, se não me engano, de R$19,99, mas também ela tem algumas limitações, mas para quem, principalmente assim, do ponto de vista de mensuração de resultado, você ali, por exemplo, não consegue mensurar o canal que originou aquele usuário, mas ele faz a parte de vendas perfeitamente, faturamento, tudo bonitinho. Outras opções de e-commerce é a loja integrada, a Tray, que é mundial, Shopify também. Enfim, aqui tem vários tipos, como eu falei, prós e contras para todas. Particularmente, eu gosto mais do WordPress e do WooCommerce. Pode seguir, Ju. E aí o que eu tinha falado, né? Se você tem um site, é importante você gerar tráfego para o site. Ele não é garantia, né, de usuários chegando ali e consumindo o teu conteúdo. Então, sugestões de investimento no Google Meu Negócio,
nos anúncios do Google, como display ou pesquisa, ou até o Google Shopping, para quem tem produto específico, né? O SEO, que é a otimização do site para buscadores, os anúncios em redes sociais, impulsionamentos, as questões que a Ana já colocou, e divulgação por e-mail marketing, WhatsApp, SMS, etc. Pode passar, Ju. Marketplaces, aqui eu vou passar bem rapidinho, é mais técnico, mas para aquelas que não querem montar um e-commerce próprio, existe a opção de você entrar no marketplace e eles te ajudarem nessa venda. Eles cobram comissões que variam entre 8% e 20%. Então, assim, o Magalu hoje é um dos maiores e-commerces do Brasil. O Mercado Livre, o OLX são e-commerces também. Madeira, aqui do Paraná, super conhecido, a Amazon. Então, aí fica a seu critério de avaliar prós e contras, né? De até questão principalmente de comissão. Eu sei que a Amazon, por exemplo, é a mais cara, para avaliar se vale a pena, né? Próximo, Ju. Redes sociais. Não tenho muito o que falar aqui, porque a Ana já nos deu uma aula, né? Mas o principal frequência nas postagens é super importante. Trabalhar com impulsionamento, não adianta. Tráfego orgânico é muito difícil para pequenas marcas. Nós todos somos pequenas marcas no mundo das plataformas, das redes sociais, né? Então, R$5 que seja por post, direcionado aos teus seguidores ou a um público que você queira testar, segmentar, é importante, tá? E fazer anúncios, né? Você pode fazer anúncio dos teus próprios produtos, você pode fazer anúncio para gerar tráfego para o teu site, você pode fazer cadastramento de e-mails, você pode fazer anúncio de aplicativos, se você tiver. Então, tem N funcionalidades aí, os anúncios, e vale a pena investigar e ter alguém para te ajudar a trabalhar nisso se você achar que é difícil. Próximo, Ju. Só falando dos anúncios, né, reforçando um pouquinho que eu já falei, é legal porque você tem resultado eficiente com baixo orçamento, né? A oportunidade de interagir com milhões de usuários, dependendo da segmentação que você fizer. A questão dos posts orgânicos, né, da audiência que os anúncios vão te dar e que o post orgânico não te dá. A personalização dos anúncios de acordo com os interesses dos usuários. O aumento de tráfego a um preço módico e a mensuração dos resultados. Aqui só alguns objetivos, por exemplo, do Facebook, também existe no Instagram, existe até no Pinterest, mas alguns objetivos, por exemplo, quando você vai desenvolver o teu anúncio, o Facebook te pergunta, você quer o quê? Impulsionar suas publicações, promover sua página, seu perfil, trazer pessoas para o seu site, aumentar a conversão no seu site, e, enfim, N aqui, então os anúncios podem ser adequados para diversos objetivos. Mais um, Ju. E o WhatsApp Business, super em alta, né, com a pandemia, muita gente teve que criar um canal virtual para vender, então o WhatsApp Business cresceu muito, ele é gratuito, super fácil de usar, ele dá a possibilidade aqui na imagem até de criar catálogo, né, estou aqui ilustrando com a confeitaria, né, ela coloca ali os bolos, as opções de cupcake, etc, né. Pode passar, Ju. E aqui também, ó, ele te dá mais visibilidade, né? Porque você cria um perfil comercial com as informações úteis, como endereço, descrição do teu negócio, endereço de e-mail, site. Ele também traz produtividade, quer dizer, mais comunicação e menos trabalho. Então, você pode configurar a ferramenta porque ele já tem algumas respostas rápidas, né? Como, olá, como vai? Tudo bem? Que posso te ajudar? Ou no momento estou indisponível, enfim. Então, são facilidades que a plataforma dá. Mais um, Ju. Aqui, ó, ele também te dá mais organização, você consegue organizar por etiquetas, né, as conversas, se é um novo consumidor, um novo pedido, se é um pagamento pendente, enfim. Basicamente isso. Pode ir mais um, Ju? E o e-mail marketing, que é uma ferramenta que muita gente condena inocentemente, porque, na verdade, o e-mail marketing, hoje, dentro do marketing digital, ainda é a ferramenta que mais gera resultado em termos de engajamento, de conversa, de venda, de tráfego no site. A grande questão é, você tem que ter
uma base de dados organizada dos seus clientes, esses e-mails, e você tem que ter a permissão, né, hoje em dia, por causa da LGPD, mas se você já fez essas vendas, essas pessoas já são seus consumidores, por que não criar um diálogo, né, por e-mail, onde você pode mostrar os seus novos serviços, novos produtos, né, e gerar aí mais awareness para o seu negócio, né. Dá para personalizar, você deve criar um título lá de assunto que faça com que as pessoas abram seu e-mail, né? Não de maneira nenhuma tentar uma venda agressiva, né? Muito mais como educação. E lembrar sempre que a maioria das pessoas hoje está no celular, então elas vão ler no celular, então evitar textos longos, evitar e ter certeza que esse e-mail foi configurado para que ele apareça bem dentro da tela do celular. Mais um, Ju. E existem várias ferramentas de e-mail marketing, né? Eu não estou falando para que você no teu Gmail faça isso manualmente, não. Existem N ferramentas. Essas ferramentas, elas automatizam esses processos. Elas nutrem esses teus clientes, essa lista, esses leads, né? Elas oferecem templates prontos já, que você customiza, coloca a tua logo, coloca a tua informação e dispara isso. Também ela gerencia e segmenta os teus contatos de acordo como você quiser, você pode criar listas diferentes para cada campanha e você tem ali o acompanhamento dos resultados. Então, quem abriu, quantos e-mails foram entregues, quantos foram abertos, quem clicou em algum link, tudo isso você consegue através dessas plataformas. E aí eu trouxe quatro plataformas, são inúmeras plataformas, eu trouxe 4 gratuitas, com serviço básico que atende todo mundo. Então, o mais conhecido hoje é o MailChimp, mas existe o Igoi, que é uma empresa portuguesa, existe o Sendinblue, o Zorro, e por aí tantas outras. Então, eu reforço que deixem de lado um pouco o preconceito do e-mail, façam testes, isso é bem legal também, é possível testar desde público, de produto, de oferta, de título, trabalhem isso realmente sem preconceito, com uma lista de clientes, comecem pequenos, que seja com 10 clientes, 20 clientes, né? Para vocês perceberem como a ferramenta realmente traz resultado. E eu fico à disposição, claro, para ajudá-las e assessorar no que for preciso. Obrigada. Obrigada, Carol. E agora vamos com a Cris e Gi, as nossas irmãs mais queridas da PPW. Elas vão falar sobre a prática, elas que estão na ponta e que viveram toda essa transformação, vão contar para a gente agora quais são os exemplos que elas trazem aí da ponta. Boa noite, meninas. Oi, meninas, tudo bem? Primeiro, muito obrigada. Ano passado a gente também participou, né? E achamos assim muito. Não, a gente participou, não, a gente assistiu. Foi muito legal e assim, confesso que assim nós usamos muitas coisas que a gente aprendeu nessa jornada. Então, o que a gente vem trazer aqui são essas dicas na prática mesmo, são coisas simples e que com o passar desses anos todos aí que a gente vivencia no nosso negócio, a gente quer também passar para vocês. Então, assim, um canal de comunicação fácil, isso já foi falado e muito bem explanado pelas meninas, mas realmente o que a gente sente é que o cliente, ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. E é isso que a gente procura fazer no nosso negócio. É que a pessoa possa falar conosco através do WhatsApp, ou até do telefone mesmo, que a gente esteja à disposição. O nosso telefone fixo vai com a nossa gerente no telefone celular, e ela vai atendendo dentro dos horários, lógico, permitidos. Mas a gente não deixa ninguém na mão. A gente sempre teve esse lema de que para a gente dizer não para um cliente, realmente é porque é impossível. Ou realmente não tem nada a ver com o nosso negócio. Mas tenham essa facilidade com o cliente de vocês, seja no serviço, seja no restaurante, seja, enfim, no seu negócio, né? Uma coisa muito importante é você conhecer o seu produto. Isso faz com que você consiga vender bem esse produto e você ainda agrega outros produtos junto.
Então, é muito chato quando você vai numa loja enfim, ou quando você vai em qualquer lugar que ofereça um serviço e a pessoa não sabe colocar muito bem aquilo para você. Pela falta de confiança que você acaba tendo naquela empresa, você acaba, às vezes, nem comprando, ou nem... Né, você não volta, você não deixa seu carro para lavar, você... enfim, N outras coisas, né? Quando você está num restaurante e você precisa, principalmente a gente, assim, que tem, né, a Cris, que tem bastante intolerância, quando você começa a perguntar um pouquinho mais do cardápio, você sente segurança, pronto. Você pensa, ai, não, então é melhor eu ficar na saladinha ou na coisinha mais básica para não ter problema. Então, assim, conheça o seu produto e passe isso para os seus colaboradores. Não é muito fácil, a gente sabe que isso é uma batalha diária com os colaboradores, mas é preciso. É uma coisa bem importante. Aí, um outro tópico importante é você conhecer o teu cliente, é saber o que ele precisa, o que ele realmente foi buscar. Às vezes ele nem tá, ele foi na tua loja, ele foi no teu estabelecimento sem ter, assim, até uma ideia do que ele quer. Mas se você conhecer um pouquinho, se você tiver essa visão, você consegue oferecer e você consegue ser muito assertivo no teu produto. Né? Exato. Aquilo que a Ju falou lá no começo é super importante sobre o seu público-alvo hoje. Entra muito no que a gente falou em rotular as pessoas, né? Então, assim, hoje as coisas mudaram muito, realmente. Esse novo formato, como disse a Juca, é um novo formato mesmo. Achei ótimo. Acho muito melhor um novo formato do que o novo normal que as pessoas falam. Porque é um novo formato, as necessidades mudaram. Então, é você realmente estar aberta para isso, abrir esse leque e poder oferecer isso. Então, assim, não é só o homem que gosta do vinho tinto, a mulher também gosta. Não é só o homem que gosta do vinho encorpado, a mulher também gosta. Então, porque a mulher vai oferecer o branco e o rosé? Não. Então, isso, né, tomando um pouquinho do nosso exemplo, do nosso negócio. Então, é você abrir esse leque. E cada vez mais, eu acho. Isso aí a gente vê que ele vai numa velocidade tão grande, essas mudanças, se você não acompanhar, você realmente fica para trás, né? Isso, exatamente. Outra coisa que a gente nota muito é na forma de atendimento, que isso vai para qualquer um. Isso, eu acho que em serviço, em atendimento, que é realmente o cliente está com pressa ou você que quer resolver rápido. É uma batalha diária que a gente tem, sabe? Isso no nosso negócio, com os nossos colaboradores. Porque as pessoas estão com pressa, mas tem pessoa que não está com pressa. Tem pessoa que vai no teu estabelecimento, a Sul tem, acho que é um dos maiores exemplos ali. Porque quem vai no salão, você vai para relaxar, né? A gente tem muito isso até, que a pessoa chega muito mais para conversar, entra naquilo que a Juca falou também, dessa coisa da necessidade, do prazer, né? A gente sente muito isso. E o prazer gera um conforto, gera uma intimidade, às vezes, que você nem tem com a pessoa e, de repente, você vira a melhor amiga da pessoa. E ela precisa disso. Então, se você não conseguir entender, você vai gerar uma pressa nela, às vezes ela vai embora, ela não compra nada. Né? Porque você apressou. Então, são dicas assim que eu observo muito como consumidora também, que às vezes assim, você apressa tanto a pessoa que às vezes a pessoa ainda está escolhendo a pessoa que está te atendendo, ela já está passando no leitorzinho, ela está finalizando a tua venda e você não acabou ainda, ninguém disse que você queria acabar. Então, isso acaba corta o teu laço, corta a fidelização, corta a tua vontade de comprar. E uma coisa super importante também entenda se o cliente quer ser atendido ou não. Deixe o seu cliente à vontade. Não seja uma sombra. Às vezes a pessoa não quer ninguém encostado nela, ela não quer um encosto ali, ela simplesmente ela quer passear na tua loja. Seja na tua loja, no teu, enfim,
no lugar da sua empresa, ela quer estar ali à vontade. Ela quer olhar o preço, ela quer pegar um livro, ela quer olhar o livro, ela quer degustar aquilo. Se tiver alguém ali atrás de você, que eu falo que é a sombra atrás de você, você vai embora, aquilo te dá agonia. Você foi lá, você tem 10 minutos, você tem 5 minutos, você precisa relaxar. Acabou. Eu nem volto mais também, eu sou super chata com essas coisas. Né? Você deixar esse cliente à vontade, você não empurrar a venda. Às vezes, se você está isso serve para um restaurante, você está ali, você só quer o prato principal. Aí, de repente, o garçom chega e daí ele começa a oferecer, ele oferece a sobremesa, ele oferece o vinho, daí aquilo vai te agoniando e você pensa, não, vou embora, também não quero mais. Ou você vai lá, né, por exemplo, você está no salão, agora pensando no salão, é outra coisa, você chega ali, você quer relaxar, e de repente não, você oferece um serviço, oferece outro serviço, a pessoa fala, não, né, eu vim aqui com um objetivo diferente de quando a pessoa te orienta e te mostra tanta coisa legal que você não estava nem pretendendo fazer e você acaba fazendo. Exatamente. Né? Que mais, meninas? Tá, outra coisa que a gente usa bastante, que eu acho bem legal de compartilhar com vocês, o pós-venda. Depois que a pessoa comprou, é tão legal você saber o que essa pessoa sentiu, o que ela achou do teu produto, se a expectativa dela foi atingida ou não. São coisas assim tão simples. Hoje você tem acesso a uma boa fotografia, enfim, você consegue mostrar o teu produto de uma maneira muito melhor do que lá, quando a gente começou, por exemplo. Quase 30 anos. Então, é uma baita diferença. Mas o que acontece? De repente, a pessoa cria uma expectativa que não é bem aquela. Às vezes, ou a tua foto ficou feia, ela se surpreendeu, ou a tua foto ficou muito boa e não era bem aquilo que ela queria. Enfim, você só vai saber se você tiver um canal de comunicação com ela depois. Mas um canal de comunicação que não seja um canal que acabe sendo assim muito invasivo. Então, assim, se você puder, se você achar que é viável, a gente faz isso, a gente manda um WhatsApp, a gente pergunta, dependendo da intimidade que a gente tem com o cliente, a gente até liga para o cliente e pergunta, e daí, você gostou? A pessoa que você presenteou gostou? E assim você vai sentindo. É uma forma de você fidelizar o cliente e de você estreitar esse canal, né? De comunicação. O que mais? Tá. Você estar à disposição da pessoa e a pessoa sentir isso é super bacana também. Às vezes, por exemplo, mais uma vez dando o nosso exemplo, às vezes você vai fazer um jantar na tua casa. Então, como que nós podemos ajudar? Eu não vou vender a comida para ela, não sou a chefe, né? Mas eu posso auxiliar falando para ela o que ela pode, qual vinho vai harmonizar com a comida que ela vai servir. Às vezes ela está em dúvida em algum cardápio, a gente pode sugerir. Se você tem, como exemplo, a Regale, né? A Regale consegue colocar a mesa para a pessoa. Enfim, tudo que você puder ajudar, mesmo que aquilo não te traga um retorno, assim, na hora, né? Que não seja um retorno imediato, mas aquilo vai deixar a pessoa super à vontade e vai fazer com que ela pense, sabe o que? Eu vou falar com as meninas. Que, de repente, né? Elas vão dar uma dica a mais para mim. E aquilo vai fidelizando, e é uma delícia, né? Ju, você com as tuas receitas, é super legal isso que você faz, teu produto é show, é maravilhoso, e essa conexão que você faz é super legal. Essa proximidade, na verdade, desculpa, eu não estou falando muito porque eu estou... Mas essa questão de fidelização, essa proximidade é uma coisa super bacana, e eu acho que aí surge até uma certa amizade,
que você vai conseguir falar com o teu cliente tem confiança em você. Ele vai dizer assim, vou falar com elas porque elas conseguem resolver para mim isso, estou com uma ideia assim, assim, assado. Isso é o mais bacana, isso que fideliza. Por mais, às vezes tem um cliente lá que você atendeu há 10 anos atrás, mas surge uma demanda, alguma coisa, o cliente vai falar, olha, eu lembrei de você, mas lembrou de você uma coisa boa, uma coisa bacana que você fez antes. E de repente surgiu essa demanda, você pode participar daquilo de novo. Então, essa questão de fidelização que é muito importante, né? E eu acho assim que esse nosso grupo, essa nossa maravilhosa BPW, ela aproxima tanto a gente, ela cria tantos novos negócios, primeiro novas amizades, né? Depois grandes negócios, grandes parcerias, e é bacana de você ver todo esse crescimento desde que a gente chegou na BPW, quanto a gente já não construiu aqui, quanto carinho, né? E quanta vontade de estar sempre junto. É muito legal, viva a BPW! Encerrou com chave de ouro, querida. Foi perfeito o encerramento. Nossa, meninas, tenho só a agradecer, né? Timaço esse de comunicação que nós temos. Dava uma aula, cada um dos módulos dava uma verdadeira aula. Então, a gente tem muito conhecimento, a gente gostaria e quer sempre compartilhar com vocês. Dado o avançado da hora, a gente não vai abrir para perguntas agora, mas vocês estão sempre à disposição, a gente está aqui no nosso grupo, tem dúvida, chama a gente no privado, conversa. Vocês viram que a gente tem expertise, cada uma dentro da sua área, dentro da sua experiência, nós temos expertise dentro da área de comunicação e marketing para poder ajudá-las em todos os processos da comunicação de vocês. Então, quero agradecer a participação de todas, principalmente desse timaço aqui, olha, tirar o chapéu, assim, realmente foi muito gostoso fazer essa jornada acontecer. E para a próxima já estamos pensando aí qual vai ser o novo formato. Preparem-se, vai ter mudanças, temos novidades na área já. Meninas, então, olha, uma excelente noite, tá? Agradeço mais uma vez em nome de todas e a gente está conectadas. Lembrando que essa gravação agora vai para todo mundo, também vai estar à disposição no nosso YouTube da BPW. Não sei se vocês sabem, a gente tem um canal do YouTube, então vai ficar lá disponível, e a apresentação vai para o nosso grupo de WhatsApp. Então, uma excelente noite a todas. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada para todo mundo. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, meninas. Boa noite.